Oi, eu acabei de finalizar meu primeiro diálogo de Platão, que é o Titito. Eu não sou filósofa, mas eu estou lendo os diálogos de Platão. E a melhor forma de estudar é você explicar para alguém como se fosse uma aula. E é isso que eu vou fazer aqui hoje com vocês, nesse vídeo. Eu vou explicar para alguém o que eu entendi nesse diálogo de Platão. Esse diálogo de Platão tem o Sócrates, então não é um diálogo que o Platão está, mas é o que o Sócrates, que é o mestre do Platão, tá? Tem o Teodoro e tem um jovem chamado Titito. E nesse diálogo, eles estão debatendo sobre o que é o conhecimento. É um diálogo muito profundo e muito bom. Um pouco difícil, mas vale a pena ler. Então, no diálogo é o problema do conhecimento. Vai ter algumas coisas que eu tirei e outras coisas no meu resumo. E para fazer esse resumo, eu utilizei o ChatGPT, fui lendo o livro, fui colocando meus insights, o que eu estava pensando sobre aquele diálogo, fui pedindo também para o chat me ajudar ao que eu não entendia do diálogo e saiu muito bom o meu estudo. O ponto de partida de Sócrates é o que é o conhecimento. O Titito, que é o jovem que está debatendo com o Sócrates, propõe três respostas ao longo do diálogo. O conhecimento é uma sensação, o conhecimento é uma opinião verdadeira e o conhecimento é uma opinião verdadeira com explicação. Eu vou ver se na minha apresentação eu falo, mas vamos falar um pouquinho de cada um desses três pontos. Vale muito a pena. O conhecimento, para o Sócrates, não é sensação. O Platão critica a ideia de que conhecer é apenas sentir. Para alguns pré-socráticos tinham alguma coisa relacionada a isso. Por quê? As nossas percepções vão mudando e cada pessoa sente de um jeito. Então, se o conhecimento fosse só sentir, eu concordo que isso não ia acontecer, porque conhecer é algo uno. As percepções mudam, cada pessoa sente de um jeito, a sensação vai depender do corpo e não da alma racional. E vamos ver ao longo do diálogo que o conhecimento vem através da nossa alma, da nossa faculdade intelectual. Você aprende algo, conhece algo através da sua alma. O seu corpo e seus sentidos servem como os canais para aprender alguma coisa. Com tato, olfato, mas o que você aprende mesmo é através da sua alma, com atenção para algo. A percepção pode falhar se a atenção estiver voltada para outro canal. E no diálogo ele fala isso. Então você tem que estar percebendo aonde está vindo, em que canal está vindo o conhecimento e estar com atenção para isso. Quando a alma está presa a memórias e não ao presente, ela erra. Isso pode gerar vários problemas para sua alma. Então você tem que estar preso ao momento presente, à realidade, ao que está acontecendo, para aí sim você adquirir o conhecimento. Se você estiver preso a memórias antigas, vividas ou até mesmo inventadas, você pode acabar não tendo conhecimento e tendo uma opinião falsa, um desconhecimento sobre algo. Porque você está preso nos seus pensamentos, numa memória. E a memória pode vir a fazer você errar também. Uma alma distraída, como Sócrates explica, que o erro ocorre quando a percepção está presente para um sentido, mas a alma está focada em outro canal. A inteligência aplicada à impressão errada é a percepção certa. A alma mistura memória com sensação e gera um engano. Então, ele faz assim, essa coisa da memória, ele dá um exemplo muito bom que eu vou trazer para vocês também, que vamos supor. Sabe quando você vê alguém na rua e você tem a memória daquela pessoa, do rosto da pessoa, da voz, vamos supor, do rosto, da aparência da pessoa. Aí você vê a pessoa na rua ali e você acha que aquela pessoa que você conhece, dá aquele tchau e aquele tchau não era para mim, não era a pessoa que você achava que conhecia. Isso é uma memória. Então, você tem o conhecimento que você tem de memória, só que a realidade prova que a pessoa que você viu na rua não era aquela pessoa que você achava que era. Então, a sua memória levou você ao erro, porque ela trouxe uma imagem para você da pessoa que você conhecia, mas a imagem que está na sua memória não corresponde à realidade daquela pessoa que está na sua frente, que não é a pessoa que você conhece. O Sócrates explica que o erro ocorre quando a percepção está presente para um sentido, mas a alma está focada em outro canal. A inteligência aplica a impressão errada e a percepção certa. Há uma mistura memória com sensação e gera um engano. E muitas vezes você vê uma pessoa que você quer muito ver e aí você acha que é aquela pessoa não é, porque você a sensação está querendo ser. Uma analogia com o aviário. Então, o Sócrates faz uma analogia sobre você ter o conhecimento e possuir o conhecimento.
Você ter o conhecimento, ele faz uma analogia ao aviário, um lugar que tem aves, você tem vários tipos de aves, como seria vários tipos de conhecimento. Mas você tem esses conhecimentos, não quer dizer que você possui aquele conhecimento. Uma hora que você precisar de uma ave X, você pode entregar uma ave Y, porque você só tem as aves, você não conhece as aves. E ele associa isso ao conhecimento. Você tem esse conhecimento, mas você não realmente adquiriu, aprendeu com a sua alma aquela coisa. Tudo bem? E eu fiz uma analogia com a biblioteca. Eu sou bibliotecária. Então eu tenho acesso a vários livros na biblioteca, de vários autores, eu catalogo os livros, só que eu não tenho acesso, eu não estudei aquele conhecimento, o conteúdo dos livros. Então eu não aprendi com a minha alma o conteúdo do livro. Eu tenho acesso ao livro, eu sei do autor que fala de tal assunto, eu sei por base o assunto, mas eu não tenho conhecimento daquele assunto, eu não consigo explicar o que é e o que não é aquele assunto. Eu não consigo, porque eu não tenho conhecimento profundo. Já um aluno que vai na biblioteca e pega o livro para ler, estudar, ele tem o conhecimento do assunto e eu não tenho. E ele não possui o livro, e eu possuo na biblioteca. Compreender a analogia da biblioteca eu acho muito boa. Elementos e associações. Então, ao longo do diálogo, ele também fala essa questão dos elementos e das associações, que eu achei a parte mais difícil para mim. Então, ele fala assim: você entendeu corretamente. Os elementos são formas puras, são incognoscíveis, porque são abstratos puros, conhecidos só pela inteligência. Ele dá um exemplo também que os elementos poderiam ser as letras, os sons, um cheiro. Você compreende que ele não tem ainda a cadeia do conhecimento. Ele não é uma palavra. Uma letra não é uma palavra, né? Então, os elementos. E por isso eles não são possíveis de conhecer, porque eles não estão completos. Uma letra não é uma palavra. As associações são combinações materiais, são cognoscíveis, porque aparece ao pensamento como algo, uma forma e mais matéria. Eu fiz essa associação, né? Que os elementos são algo tipo uma forma. E as associações são a matéria e forma. Por isso que eu consigo conhecer com meus sentidos. Os elementos, muitas vezes, são muito abstratos na minha mente. Então, a minha mente faz um pensamento, mas eu não consigo pegar com a minha mão, chegar com o meu nariz, né? Então, conhecer envolve discernir e distinguir coisas de todas as outras. Isso aqui é bem interessante, né? Que conhecer algo é discernir esse algo de outras coisas. O que é, então, conhecimento? Sua famosa ficou muito boa. Conhecer é individualizar. Aí eu falei assim, pô, então conhecer é um processo de individualização. Eu conheço alguma coisa porque eu conheço a essência daquela coisa. E a essência daquele objeto não muda se eu conheço esse objeto ou não. A essência do objeto não vai mudar. Aquele objeto é o que é. É individualizado o que ele é. Ele não vai mudar para ser outro objeto só porque eu não conheço ele, porque eu quero. A essência não dá. É captar a diferença que faz uma coisa ser e outra não ser. Conhecimento é igual a opinião verdadeira, mas a capacidade de justificar, dar logos, tudo bem? Dar o conhecimento ali. Então, aí, ao longo do diálogo, tem muito essa questão da opinião verdadeira, opinião falsa, opinião intercambiante. Se no material aqui não apareceu, eu vou falar também um pouquinho. Então, o diálogo, ele termina sem uma definição final, mas deixa o essencial. A sensação não basta para ter conhecimento. Eu até falo que muitas vezes, a questão da opinião falsa, da opinião verdadeira, da opinião intercambiante, uma pessoa tem acesso às informações, aos dados que pode fazer ela ter uma opinião verdadeira, que é o conhecimento, que corresponde com a essência daquela coisa, não é? Só que ela não consegue, porque ela está na sensação que aquela opinião falsa, que é uma mentira, traz para ela. Então, muitas vezes, mesmo você mostrando tudo para ela ter o um conhecimento verdadeiro de um objeto e sua essência, ela não consegue porque ela está presa à opinião falsa dela por sensação. Então, eu falei assim: olha, o conhecimento pode ser falso, a opinião pode ser falsa, mas a sensação que a pessoa sente é verdadeira. Por isso que é tão difícil você mudar, às vezes, a opinião de uma pessoa que está errada. Porque a sensação que ela sente daquela opinião falsa é verdadeira para ela. E mudar uma sensação é muito difícil.
Então, a conclusão geral de Tito é que nos ensina que a alma muitas vezes se engana por confiar demais nas memórias, que podem ser falsas, e nas sensações também, porque ela quer conhecer através das sensações. Isso o Sócrates fala que é totalmente errado, não é possível se conhecer através das sensações apenas, né? Conhecer exige presença, atenção e intelectação, por isso que hoje temos problemas também, porque a gente está muito desatento, e se nós estamos desatentos, nós não conseguimos aprender o que é algo em sua essência. Conhecimento é discernimento, distinção e apreensão do real. Tudo bem? Então, como eu falei com vocês, que eu achei bem interessante também, da questão da opinião verdadeira, opinião falsa, opinião intercambiante, é isso. Você tem uma opinião falsa de alguma coisa, ou que você não teve acesso ainda às informações daquela coisa, então você tem uma opinião falsa. Você pode vir a ter. A opinião intercambiante é quando você vai tendo acesso mais sobre a essência daquela coisa e vai mudando de opinião sobre aquela coisa. Tem que usar essa coisa com vocabulário, desculpa, mas você entendeu. Você vai mudando a opinião que você tem de algo, porque você vai tendo acesso ao que é aquele algo individualizado em essência. E aí, a sua opinião intercambiante. Então, a opinião intercambiante está tudo bem, acontece. E quando a pessoa tem uma opinião falsa, se ela tem uma desinformação, uma mentira sobre algo, porque ela não tem acesso, está em ignorância. E a ignorância, às vezes, a pessoa não tem culpa. Agora, se a pessoa teve acesso ao que é alguma coisa e continua na opinião falsa, aí sim a pessoa está sabendo algo, mas ela não está querendo. E isso aí sim é bem problemático. Então a gente sempre tem que se perceber, as sensações que vai gerando algo pra gente e tentar não deixar que as nossas sensações nos atrapalhem a ter acesso ao conhecimento, que é feito com o nosso intelecto apenas. Então, assim, e com a ajuda dos canais. As sensações, os nossos canais de comunicação vão ajudar o nosso intelecto a fazer a apreensão do conhecimento. Então, eu espero ter ajudado vocês. A minha aula aqui ajudou um pouco mais também a entender mais esse grande diálogo de Platão. É um diálogo difícil, mas vale muito a pena. Teve vários insights, vários conhecimentos, então vamos persistir nos diálogos e nos estudos sobre Platão e filosofia. Um abraço.